reestruturação, né, que a gente já vem nos últimos anos vendo ela falando em modernização, né, hoje ela fala em reestruturação, e a gente vem dizendo o quê? Que a reestruturação da empresa é a privatização da empresa. Né? A nova direção nacional dos Correios aí, na figura do seu Giovanni Queiroz, está dando continuidade, apesar de ter mudado a direção, né, passado para o PDT para um acordo político para votarem contra o impeachment da Dilma, né, esses caras estão vindo para implementar a mesma política que já era do PT, não tem mudança nenhuma, muito pelo contrário, estão acelerando mais ainda o processo de privatização. Né, o principal argumento que a gente vê a empresa utilizar hoje, o que é? Que ela chegou a soltar aí no final do ano passado nos seus boletins internos, primeira hora, que era o quê? A gente só tem dinheiro para pagar salário até setembro, certo? Chegou a vincular isso. Mas por que isso está acontecendo? Porque a empresa está fazendo manobra nas contas dela. Em toda essa mudança que está passando pela empresa, que a empresa está passando, ela é devido à MP 532, que foi aprovada em 2011, aí pela Dilma, que virou a lei 12.490, que transformou a empresa numa SA. E daí muda as normas de contabilidade da empresa. A empresa está se adequando às normas de contabilidade, né, de uma SA. Estamos se adequando às normas contábeis internacionais, enfim, que é da SA, que permite fazer um monte de manobra financeira. Por exemplo, o presidente da empresa já colocou que esse ano a gente vai fechar com negativo em mais de 2 bilhões, certo? Tendo que o nosso histórico aí da empresa é de bater recorde de lucro todo ano. Né? São 18 anos aí batendo recorde de faturamento, né? Os trabalhadores trabalhando cada vez mais, a ICT não está nem repondo o quadro do pessoal que está saindo no pedia, as condições de trabalho estão cada vez pior e, né, para onde está indo o dinheiro? Se a gente não está tendo investimento nos trabalhadores, não está tendo investimento nas condições de trabalho, não está tendo investimento em segurança nas agências. Né? Os dados dos últimos 18 anos, certo? É recorde de lucro todo ano. Em 2013, em 2012, por exemplo, o lucro a gente chegou a 1 bilhão. Né? Então, de lá para cá começou a reduzir. Né? A ICT está fazendo uma farra com o nosso dinheiro, certo? De 2012 a 2014, por exemplo, só em patrocínio, contratos sem licitação, né, e propaganda, a empresa gastou esse valor aí, de 740 bilhões de reais. O Postal Saúde é o mais absurdo que tem, certo? A gente fez uma greve duríssima de 43 dias para barrar o plano e quando era o Correio de Saúde, a empresa gastava 900 milhões por ano para manter o plano. Hoje, no Postal Saúde, a empresa está gastando mais de 2 bilhões para manter o plano, certo? E o nosso plano de saúde está cada vez pior. E a gente já dizia que ia ser ruim, né, que ia piorar, enfim. Mas por que foi? O que aconteceu no Postal Saúde? O que os caras fizeram? No país afora, né, eles normalmente era o Correio que administrava o Correio de Saúde funcionava dentro do prédio do Correio, mas afora que eles fizeram, alugaram prédios luxuosos. Aqui em Floripa era um caso, em Brasília, em todos os estados foi dessa forma. Porque o que eles queriam fazer? Né? Criar uma grande rede de plano de saúde e vender para fora, né, nas costas dos trabalhadores dos Correios. Né? Felizmente a gente saiu vitorioso da greve do ano passado, onde não permitiu criar novas modalidades de plano de saúde e nem permitiu que se estabelecesse mensalidade no plano de saúde, porque eles queriam utilizar a empresa, o Correio, para fazer farra aí, né, criar uma grande empresa de plano de saúde. Outro exemplo aqui, isso aqui foi o próprio presidente do Correio que falou em reunião com a gente. Só em Coffee Break, em 2015, no prédio central dos Correios, a empresa gastou 750 mil em cafezinho, certo? E que na realidade das unidades às vezes falta água, falta papel higiênico, falta papel toalha, falta de tudo, e os caras gastam 750 mil no ano com Coffee Break. Né? Então, se a gente vê a lista de patrocínio, né, a gente não consegue, o salário que a gente ganha, a gente não consegue ter acesso a uma boa cultura, não consegue ir a shows, né, e os caras patrocinaram Deus de musical do Xereque, parada musical, Lollapalooza, Rock in Rio, lançamento de CD do Nando Reis, e daí por vai, entendeu? Coisa que a gente não tem acesso, os caras fazendo uma verdadeira faca com nossa grana. E a previsão, eles mostram lá pra gente a previsão para 2016, né? Que a previsão deles é faturar 20 mil e a previsão de gasto é de 23 bilhões, certo? Então, de 2 anos para trás, o gasto, a previsão de, se isso aqui se bater, a previsão dos gastos da empresa, ela vai dobrar o gasto, certo? Dobrar o gasto com o quê? Se não fez concurso público, certo? Não está investindo em nada. Então,
do ano que vem a previsão deles é para fechar em mais de 3 bilhões já negativos, certo? A peça central da empresa, o que é? Por que ela está apresentando déficit? O central de estudo é o pós-emprego. O que é o pós-emprego? O pós-emprego é uma reserva de capital aí, que é o quê? É o gasto que a empresa vai ter que funcionar depois que ele se aposenta, que é com o plano de saúde e o plano de previdência, certo? Então a empresa agora, como mudou a lei lá da contabilidade, ela está aprovisionando todo o dinheiro que ela prevê que vai gastar no futuro, que se chama pós-emprego, que é o gasto do plano de saúde, né, e a previdência. E daí nisso, a expectativa de vida que a empresa usa, você sabe de quantos anos que é? 83 anos, certo? A expectativa pelo IBGE é de 75 anos, ou seja, ela usa uma expectativa de maior e daí acaba aprisionando mais dinheiro. O que acontece? Ela está assegurando dinheiro, né, e está manobrando para dizer que está dando negativo, né, o saldo da empresa. E outra coisa importante no pós-emprego, que além da gasto com a saúde, o plano de saúde e a previdência, o que a empresa está aprisionando também, deixando o dinheiro lá guardadinho? O gasto com os processos judiciais. Todo quanto é processo judicial que a empresa tem, seja do cliente, seja do trabalhador, qualquer ação, qualquer processo que ela leve, que o advogado da empresa diz, provavelmente a gente vai perder. Ela já pega 100% do valor que foi entrado na ação e ela já aprovisiona, certo? Então, só no ano passado a estimativa é que 6 bilhões foram aprovisionados só para processo, e a maioria de ações trabalhistas. Aí quando a gente entra com uma ação lá no Correio, a gente pede 100 mil, certo? A gente nunca ganha 100 mil, a gente vai ganhar lá no máximo 20 mil reais, certo? Então é mais uma manobra que ela faz para deixar o dinheiro guardado e dizer que está dando prejuízo, né? Então só no pós-emprego, a empresa vai fechar a prestação de contas dela em maio agora, certo? Mas a previsão que o pessoal da federação fez estudo já que pode chegar a 10 bilhões, né, de pós-emprego, ou seja, 10 bilhões que a empresa está guardando, né, e não está lançando como lucro. Por que a empresa está fazendo isso manobrando as contas? Porque ela tenta nos convencer que está quebrada, né? É isso, ela está com uma campanha ideológica muito forte, tentando nos convencer que a empresa vai quebrar, que vai falir, que não tem solução. Por quê? Quer cortar nossos direitos, precarizar mais as condições de trabalho, né? Com o déficit, não incorpora a JIP, não paga a PLR. Porque o que a gente dizia lá em 2014? Se aceitar a proposta de JIP no salário, atrelado ao lucro, o que a empresa vai fazer? Vai manobrar o lucro, vai dizer que não tem lucro para não incorporar mais a JIP. Se aceitar a PLR para 3 anos, o que a empresa vai fazer? Vai manobrar o lucro, vai dizer que não tem mais lucro para não pagar a PLR. É isso que está acontecendo. Já era a PLR. Porque a maioria do sindicato PLR preferiu defender o governo do que defender a categoria. E agora acabou a PLR. É isso que aconteceu. Por isso que estão manobrando as contas. A gente está no dia a dia, nas agências, a gente sabe que a quantidade de carta, de registrado, enfim, não para de aumentar, certo? As unidades estão entupidas de carta para entregar, o pessoal está dando conta e vem querer dizer para a gente que está dando prejuízo, né? E dentro disso, isso foi um documento que vazou, o pessoal da Jacozinho lá teve acesso, né, que a empresa coloca aí um plano de ataques ferozmente. O cara lá do PDT que assumiu lá, ele chegou na reunião com a gente lá e disse o seguinte: olha, sou do PDT, somos trabalhista, a gente não quer mexer nos direitos dos trabalhadores. Agora, se você não abrir mão de alguns direitos, a gente vai privatizar. Sem nem a palavra, foi desse jeito que os caras colocaram, certo? E dentro disso, tem o fechamento das agências, que o Correio já está colocando, que daí perde algumas funções, que é tesoureiro, um monte de gente já perdeu, né, as questões de tesoureiro. A empresa fala em redimensionamento de efetivo. O que é isso? É demissão, gente. A empresa está falando claramente hoje já em demissão, né? Então, e um novo PCCS, certo? A empresa quer montar um novo PCCS que é para tirar aí o resto de migalha que a gente tem de direito aí para fazer um secão aí e principalmente tirar o pessoal que ainda se mantém no 95 que tem algumas regalias a mais aí em relação a 2008, né? Tem um projeto aí de fechar mais de 2.000 agências. Os caras têm a cara de pau dizer para a gente que mais de 90% das agências dão prejuízo, certo? A realidade, a gente passa nas agências que estão sempre atupetadas, né? Se falta de moção, os caras não investem em segurança, não investem em nada e estão dizendo que não tem como acreditar nisso. E, ao mesmo tempo, apresenta um projeto para aumentar a rede de franqueado. Ao mesmo tempo que diz que vai fechar a agência, apresenta um projeto para aumentar a franqueada. Por exemplo, são coisas absurdas, né? E o Correio, os grandes contratos, ele acaba empurrando para as franqueadas. Sabe aquelas revistinhas do Postal Saúde que você recebe em casa? Ela é postada numa agência franqueada, certo? Dá para admitir um negócio desse, um negócio que é nosso plano de saúde, os caras vão lá e postam uma franqueada para garantir, né, o direito. E assim, ó, dentro desse projeto todo, aqui
criação da Correia Spar é a peça-chave para a privatização. A Correia Spar foi criada em 7 de setembro de 2014, ela é uma empresa do Correio, só que ela foi criada uma empresa para fazer parceria do setor privado. A Correia Spar ela serve para isso. E ela só foi possível a constituição dessa subsidiária devido à lei ali que a Dilma sancionou, a 12.490/11, que esse AMP vem de uma luta seguinte, lá do Acordo Bianual, começa lá naquela época do Acordo Bianual, certo? Que lá em 2009, boa parte do movimento sindical disse, nesse ano tem que aprovar um acordo para 2 anos aí, porque 2010 é o ano de eleger Dilma. Essa é a tarefa do movimento, foi isso que os caras falaram, E a Dilma só tomou posse, editou essa medida provisória e depois transformou em lei, que abriu as portas para privatizar geral o Correio. E o que essa lei garante centralmente? Ela diz o seguinte, todo o setor do Correio pode se fazer parceria com o setor privado, menos com o monopólio postal, certo? O monopólio postal, a empresa, é a única coisa que se garante 100% para os Correios. Todos os outros setores, as agências, as encomendas, o Correio pode fazer parceria com o setor privado. Ou seja, os setores, os nossos ovos de ouros aí, a empresa pode entregar para o setor privado. E o que acontece? Toda parceria que a Correia Spar fizer com outras empresas, como foi o caso da Rio Linhas Aéreas, na compra dessa empresa, o Correios nunca vai ter mais do que 49,99 que seja, nunca vai ter mais do que 50% das ações. O que isso significa? Que a outra empresa é que vai determinar para onde vai o dinheiro que o Correio lucrar nessas parcerias, que a gente lucrar. Ou seja, é entregar de mão beijada essa empresa. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos e diversos outros países. O Brasil é um dos poucos Correios do mundo que é público. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Foi o mesmo processo, ficou só com o monopólio postal, e a UPS e a FedEx pegaram os outros setores. Hoje a UPS e a FedEx estão aí bombando no mundo inteiro, e a estatal lá dos Estados Unidos está quebrada, falida. E a Assembleia que define essas criações é 3, 4 cupichas da empresa lá, que os caras sentam uma salinha de porta fechada e decidem como é que vai funcionar e como é que vai ser as parcerias. O principal argumento da ICT é o seguinte, é para manobrar os processos de licitação. Por exemplo, a compra da Rio Linhas Aéreas está sendo questionada pelo TCU, porque o TCU está entendendo que é uma manobra que a empresa fez para fazer o transporte da carga aérea sem precisar fazer licitação. Ou seja, não precisa mais fazer licitação para nada, os caras dão um jeito. O caso da Petrobras é a mesma coisa, certo? Hoje a gente está vendo a lama, o pantano que está a Petrobras, e foi a mesma coisa que aconteceu. Os escândalos de corrupção da Petrobras estão vindo aonde? Da subsidiária, dos grandes acordão lá, feito através da subsidiária, que é a questão para barrar a lei driblar a lei das licitações também. E além disso, além de criar a nova Correia Spar, por exemplo, é mais um grande cabide de emprego, certo? Porque ela tem mais uma estrutura de direção, de conselheiros, de conselho fiscal e, por exemplo, o Correio, no valor da provisionada, tem 300 milhões aprovisionados para garantir o capital da Correia Spar, para botar na Bolsa de Valores, e mais 270 milhões para garantir o salário dos futuros dirigentes dessa empresa. E hoje o presidente da Correia Spar é o Manuel Dias, de Santa Catarina, do PDT, que foi o acordo que os caras fizeram com a Dilma, não vota no impeachment e a gente dá o Correio porque era fechado. Ou seja, mais um grande cabide de emprego, a Correia Spar.